Nosso planeta abriga cerca de 8,7 milhões de espécies. Durante bilhões de anos, a evolução moldou a vida de maneiras surpreendentes, adaptando-a a praticamente todos os ambientes possíveis, incluindo os mais extremos. Porém, entre todas as características notáveis da vida na Terra, há uma que se destaca não por sua visibilidade, mas por sua essência intangível. Além da incrível diversidade de comportamentos e formas de vida, os cientistas hoje concordam em algo notável. Não somos apenas nós, humanos, mas milhões de outras espécies também experimentam algo único, a consciência. Esse fenômeno não é apenas um atributo da vida. Ele transforma nossa existência, iluminando o universo por meio da subjetividade. É isso que torna a vida verdadeiramente extraordinária. Embora a consciência seja a característica mais fascinante da vida, também é a mais enigmática. Mesmo com os avanços científicos que desvendam os segredos do DNA e os mistérios do cosmos, ainda não entendemos como processos físicos do cérebro e do sistema nervoso podem gerar a experiência subjetiva que chamamos de consciência. Como algo puramente material, como sinapses e impulsos elétricos, pode dar origem à dimensão interna que define nossa existência. Esse mistério é tão profundo quanto a própria questão da existência. Contudo, a consciência não é apenas um quebra-cabeça filosófico. Ela é a base de tudo o que consideramos significativo. É por meio dela que valores, propósitos e significados ganham forma no universo. Na presença da consciência, o universo encontra um reflexo de si mesmo. O famoso astrônomo Carl Sagan capturou essa ideia com sua célebre frase: "Somos uma maneira do cosmos conhecer a si mesmo." Sob essa perspectiva, o surgimento da vida consciente não é apenas um evento notável, é um marco cósmico. Através dela, o universo se torna capaz de contemplar sua própria existência e evolução. Mas seria isso apenas um capricho aleatório em um universo indiferente? Ou estaria essa capacidade revelando algo mais profundo sobre a natureza da realidade? Essa é uma questão antiga e polêmica. A vida consciente surgiu por puro acaso, ou de alguma forma estava destinada a acontecer? A ideia de que o surgimento da vida consciente não foi meramente aleatória levanta uma questão teleológica. A noção de que o universo possui um propósito ou objetivo. No pensamento antigo e pré-científico, visões teleológicas eram comuns. Contudo, com o advento da ciência determinista e da teoria da evolução de Darwin, essas explicações começaram a parecer ultrapassadas. De acordo com a visão predominante, a vida na Terra evoluiu ao longo de bilhões de anos sem qualquer propósito intrínseco, impulsionada exclusivamente pela seleção natural. Um processo cego e iterativo. A ciência física, com seu determinismo rigoroso, parecia dispensar completamente a ideia de propósito, focando apenas em causas e efeitos. Assim, sugerir que a natureza possuía uma predisposição para criar vida consciente parecia um retrocesso. Além disso, tal ideia desafiava as bases do darwinismo e o materialismo predominante, que encara o universo como um sistema puramente físico, sem significado intrínseco. Por essas razões, defender a noção de um propósito cósmico parecia algo reservado aos motivados por crenças religiosas. Mas a realidade é mais complexa. Surpreendentemente, não são apenas teólogos ou religiosos que levantam essa hipótese. Muitos filósofos e cientistas renomados acreditam que a vida e a consciência não são meras coincidências da evolução. Alguns defendem que o universo pode, de fato, conter uma forma de teleologia natural, uma tendência intrínseca em direção ao desenvolvimento da vida e da mente. É essa possibilidade fascinante, porém controversa, que exploraremos agora. Uma das descobertas mais impressionantes do século passado foi a constatação de que as constantes fundamentais que regem o universo parecem estar incrivelmente ajustadas para possibilitar a existência da vida complexa. Uma pequena alteração em qualquer uma dessas constantes tornaria o universo completamente inóspito, não apenas para a vida como a conhecemos, mas para qualquer forma de complexidade organizada. Um dos exemplos mais notáveis desse conceito chamado ajuste fino é a gravidade.
Comparada a outras forças que influenciam o comportamento dos átomos, como a força nuclear forte, a gravidade é extraordinariamente fraca, cerca de 1000 vezes mais fraca, para ser exato. Porém, se essa força fosse apenas um pouco mais forte, as estrelas teriam se formado com menos material, seriam muito menores e viveriam apenas cerca de 10.000 anos. Esse intervalo de tempo é absolutamente insuficiente para permitir o surgimento da complexidade biológica. Por outro lado, se a gravidade fosse apenas um pouco mais fraca, as estrelas queimariam a temperaturas muito mais baixas e jamais alcançariam o estágio de supernovas. Sem essas explosões estelares, os elementos pesados essenciais à vida, como carbono e oxigênio, nunca seriam formados e dispersos pelo cosmos. A gravidade é apenas um entre mais de 20 exemplos de constantes fundamentais que demonstram esse ajuste fino. Pequenas variações em qualquer uma delas poderiam eliminar qualquer chance de vida no universo. Quando consideramos todas essas constantes juntas, a probabilidade de um universo favorável à vida surgir por acaso é inimaginavelmente pequena, trilhões para 1. Michael Turner, um renomado cosmólogo, descreveu essa precisão de forma marcante. A precisão é como se alguém pudesse lançar um dardo através de todo o universo e acertar um alvo de 1 milímetro de diâmetro do outro lado. Essa precisão quase inacreditável levanta uma pergunta inevitável. O que esse ajuste fino significa? Existem basicamente duas respostas amplamente discutidas. Ou o universo foi inteligentemente projetado por um criador poderoso, ou o universo é, na verdade, apenas um entre trilhões de outros, contendo toda a gama de leis e constantes possíveis, ocupando um reino transcendente conhecido como multiverso, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Para muitos, a ideia de um designer inteligente ou criador não é uma explicação satisfatória. Entretanto, a hipótese do multiverso também enfrenta críticas severas, mesmo dentro da comunidade científica. O físico Paul Davies sintetizou bem o problema, dizendo: invocar uma infinidade de universos invisíveis para explicar as características incomuns do que vemos é tão ad hoc quanto invocar um criador invisível. A teoria do multiverso pode ser vestida com linguagem científica, mas em essência requer o mesmo salto de fé. Isso levanta outra questão. Que tipo de processo natural poderia gerar um mecanismo capaz de criar trilhões de universos, cada um com suas próprias leis e constantes? Além disso, como esse mecanismo extraordinário surgiria e com base em quais leis fundamentais? E talvez o mais frustrante, se o multiverso realmente existir, ele pode estar para sempre além do alcance de nossa observação e comprovação científica. Enquanto o multiverso permanece uma especulação metafísica fascinante, Davies sugere que uma abordagem mais pragmática seria explorar exaustivamente as possíveis explicações dentro do universo que podemos observar. Em vez de postular a existência de trilhões de outros universos invisíveis, talvez devamos considerar que a vida e a consciência são características fundamentais deste universo. Além disso, Davies propõe que, dadas as condições misteriosamente favoráveis à vida, a ideia de que o cosmos pode, de alguma forma, estar predisposto ao surgimento da consciência merece ser levada a sério. Afinal, se o universo não é apenas um palco acidental para a vida, mas um sistema onde a existência consciente ocupa um papel central, isso pode transformar nossa visão da realidade e até mesmo nossa própria existência. O filósofo Philip Goff propôs uma visão intrigante para explicar o ajuste fino do universo. Ele não apenas permite a vida, mas parece configurado para sustentar algo maior, um universo de grande valor. Para Goff, o ajuste fino não é significativo apenas porque permite a existência da humanidade, ou mesmo da vida em geral, mas porque possibilita a presença de um universo onde o valor intrínseco e, consequentemente, a vida consciente pode florescer. Goff argumenta que a ideia de valor é a força motriz por trás da realidade e é mais plausível do que se imagina à primeira vista. Ele ressalta que a ciência física, embora nos forneça um modelo funcional do universo, não nos revela o que as coisas realmente são em sua essência, ou as causas fundamentais dos eventos que observamos. O que a ciência descreve são padrões e regularidades,
mas a essência subjacente desses fenômenos permanece um mistério. Dessa forma, ele sugere que a estrutura causal do universo pode ser uma resposta ao valor. Em outras palavras, o universo se ajustou de forma a responder ao valor e manifestá-lo. Outro defensor dessa linha de pensamento é o filósofo Thomas Nagel, que, como Goff, acredita que a consciência é uma característica fundamental da realidade, impossível de ser ignorada pela ciência. Nagel vai além ao argumentar que a vida consciente é uma parte essencial e necessária do universo. Ele considera que a consciência não é um subproduto acidental da evolução, mas algo que o universo estava, de certa forma, destinado a produzir. Nagel critica o materialismo puro como uma explicação insuficiente para o surgimento da consciência nos organismos vivos. Ele argumenta que a teoria da evolução neo-darwiniana, em sua forma estritamente mecanicista, não consegue explicar adequadamente a origem da consciência, nem o papel essencial que ela desempenha. Nagel também aborda outro ponto fundamental: a origem da vida. Ele questiona a plausibilidade de que até mesmo a célula autorreplicante mais simples pudesse surgir unicamente por colisões moleculares aleatórias. A complexidade inerente a esses sistemas é tão extraordinária que torna improvável que a vida tenha emergido por acaso, mesmo considerando a vasta escala temporal do universo. De fato, o surgimento da vida na Terra, quase imediatamente após as condições se tornarem favoráveis, sugere que o acaso, por si só, pode não ser suficiente para explicar esse fenômeno. Para Nagel, algo mais além do acaso é necessário, algo intrinsecamente não aleatório e talvez teleológico. Nagel não descarta a teoria da evolução, mas propõe que ela não seja inteiramente aleatória ou mecanicista. Ele sugere que o universo pode estar predisposto à criação de vida consciente complexa. Esse direcionamento não exige um milagre ou uma intervenção divina, mas pode ser entendido como uma característica inerente ao próprio cosmos. Essa abordagem, segundo Nagel, desafia a visão tradicional de que criticar aspectos do darwinismo implica um apoio a ideias sobrenaturais. Pelo contrário, ele defende que há espaço para uma explicação natural que vá além do acaso puro, incorporando um princípio teleológico que conduz a evolução em direção a resultados específicos, como a vida consciente. Mas o que há na vida consciente que é exigido pelo universo? Tanto Goff quanto Nagel convergem na ideia de que a vida consciente é central, porque ela está ligada a algo ainda mais profundo: o valor. Para Nagel, isso se traduz em uma visão que ele chama de realismo de valor, onde o valor não é uma construção subjetiva, derivada apenas de instintos animais ou preferências, mas uma característica objetiva da realidade. Ele sugere que o valor aponta para algo verdadeiro e fundamental no universo. Assim, o universo não apenas sustenta a vida consciente, mas também reflete e responde a uma estrutura intrínseca de valor. Essa visão eleva a existência humana, e a vida em geral, a um papel muito mais significativo. Não somos apenas observadores do cosmos, mas partes fundamentais de um universo que busca manifestar valor e significado. Como seres humanos, vivemos em sociedades complexas que moldam nossas percepções de valor através de culturas, tradições e sistemas morais muitas vezes conflitantes. No entanto, Thomas Nagel argumenta que nossa experiência bruta de valor, evidente no prazer e no sofrimento, transcende essas construções culturais ou biológicas. Ele defende que essas experiências fundamentais estão enraizadas em verdades profundas e objetivas sobre o valor. Realidades que, segundo ele, são tão absolutas quanto as verdades matemáticas. Nagel compara essas verdades de valor às ideias platônicas. Assim como 2 mais 2 é igual a 4, seria uma verdade mesmo que o universo físico não existisse. Há verdades sobre o valor que existem independentemente do mundo material. Essa abordagem sugere que a própria existência está impregnada de valor e que seres conscientes desempenham um papel essencial como agentes capazes de reconhecer e manifestar esse valor. Outro filósofo, John Leslie, compartilha uma visão semelhante, mas com um foco ainda mais amplo. Ele não se concentra apenas no ajuste fino do universo ou na evolução, mas na questão fundamental: por que existe algo em vez de nada?
Leslie argumenta que nenhuma teoria física pode responder a essa questão da origem do universo de forma definitiva, pois qualquer explicação baseada em causas físicas leva a uma regressão infinita, cada causa física exigindo uma causa anterior. Para romper com essa cadeia interminável, Leslie propõe que algo mais fundamental que as leis físicas seja a fonte da realidade. Ele sugere que esse algo é o valor em si. Assim como Goff, Leslie acredita que é bom, em um sentido metafísico último, que o universo exista. E como o valor só pode ser reconhecido através da consciência, os seres conscientes tornam-se partes indispensáveis do universo. Em resumo, Leslie vê a existência de um cosmos habitado por vida consciente como uma manifestação inevitável de um princípio maior. O valor é a força criadora por trás da realidade. Apesar da elegância dessas ideias teleológicas, elas enfrentam um problema significativo. Se o universo foi projetado para produzir seres conscientes, como ele existiu por bilhões de anos antes que a vida surgisse. Até onde sabemos, os primeiros estágios do universo eram desprovidos de qualquer forma de consciência. A formação de vida requer condições específicas, como elementos pesados, que só surgiram após gerações de estrelas explodirem como supernovas. Esse longo intervalo sem vida consciente parece contradizer a ideia de que o universo foi intrinsecamente direcionado para ela. Um dos motivos pelos quais essas visões teleológicas são controversas é porque elas sugerem que o universo deliberou sobre seus estados futuros e, de alguma forma, escolheu entre eles. Tal atividade pareceria evocar a existência de uma mente divina, juntamente com todos os problemas inerentes de explicá-la. Aparentemente, ao pensarmos teleologicamente, nos encontramos de volta ao território teísta, tentando explicar a existência necessária de um Criador poderoso. No entanto, há uma forma alternativa de pensar sobre a teleologia, que em vez de se basear exclusivamente no passado, as causas também possam vir do futuro. Essa noção, que parece radical à primeira vista, ganhou relevância com os avanços da teoria quântica. No nível quântico, as partículas não se comportam como objetos comuns. Em vez disso, elas existem em superposições de múltiplos estados simultaneamente, até que sejam medidas. É o ato de medição que faz com que essas partículas assumam um estado definido. O mais surpreendente, porém, é que a medição não apenas determina o estado presente do sistema quântico, mas também sua história passada. Esse fenômeno, conhecido como efeito de pós-seleção, revela uma característica retrocausal da realidade. Nossas escolhas no presente podem, de certa forma, influenciar como algo existia no passado. Esse conceito fascinante levou pensadores a reconsiderar a origem do universo. Entre eles está o físico teórico John Wheeler, que explorou as implicações da pós-seleção quântica. Wheeler propôs que o passado e o futuro do universo podem ser interdependentes, formando um ciclo no qual os estados futuros influenciam os estados iniciais. Na visão de Wheeler, não somos meramente observadores do mundo quântico, somos participantes na própria origem do universo. Ele considerava que isso poderia ser a razão pela qual o universo parece tão afinado para a vida, que apenas um universo capaz de produzir participantes observadores poderia estabelecer o que ele chamava de um circuito autoexcitado, que traz o universo à existência. Em suas palavras, o participante dá ao mundo o poder de existir através do próprio ato de dar significado a esse mundo. Em resumo, sem consciência, sem uma comunidade comunicativa para estabelecer significado, logo não há mundo. Sob essa perspectiva, o universo pode ser comparado a um circuito autoexcitado. Nesse sentido, o universo dá origem à consciência, e a consciência dá significado ao universo. We have no right to say that the past exists independent of the act of observation. In this sense, we have become participators in the construction of the universe. Essa visão, embora controversa, oferece uma explicação potencial para o ajuste fino do cosmos. Apenas um universo capaz de produzir seres conscientes poderia completar o ciclo e trazer a si mesmo à existência. A ideia de que a consciência desempenha um papel fundamental na medição quântica
foi levada a sério por vários pioneiros da teoria quântica, mas é hoje vista como uma posição controversa na física convencional. Ainda assim, muitos físicos contemporâneos defendem que não podemos ignorar a possível relação entre consciência e mecânica quântica. Por exemplo, o renomado físico russo Andrei Linde, um dos desenvolvedores da teoria da inflação cósmica, afirma que evitar o conceito de consciência na cosmologia quântica limita artificialmente nossa perspectiva. Ele sugere que, para compreender plenamente o universo, devemos explorar como a consciência se relaciona com os processos quânticos. Paul Davies, outro físico renomado, compartilha uma visão semelhante. Ele diz que a consciência entra na física quântica no ponto de observação, onde as regras do jogo quântico mudam como resultado dessa medição. Muitos físicos querem se livrar disso, mas sempre senti que essa é uma oportunidade perdida. Se vamos realmente incorporar a consciência em nossa descrição da física, parece-me que é no nível quântico que devemos tentar fazer isso. Essas ideias sugerem que a consciência não é um fenômeno periférico, mas um elemento fundamental para compreender o cosmos. Se o universo, em algum nível, precisa de consciência para existir, então nós, como observadores, desempenhamos um papel central no funcionamento da realidade. Ainda que controversas, essas teorias nos oferecem uma nova perspectiva sobre o ajuste fino do universo e sua origem. Em vez de pensarmos no cosmos como um palco passivo para a vida consciente, podemos considerá-lo como um sistema interdependente, no qual o passado, o presente e o futuro estão profundamente conectados, e no qual a consciência desempenha um papel indispensável. Ao refletirmos sobre o propósito do universo, uma pergunta essencial surge: o que o cosmos está maximizando? Apesar de não ser evidente que ele esteja maximizando a vida consciente, há algo que parece claro. A complexidade no universo está crescendo, e em um ritmo cada vez mais acelerado. No início de tudo, havia partículas simples. Essas partículas evoluíram para formar estrelas, que então geraram os elementos pesados necessários para o surgimento de planetas, galáxias e, eventualmente, vida. A vida começou de maneira rudimentar, mas com o tempo tornou-se cada vez mais diversificada, culminando na consciência. Hoje, essa consciência nos permite manipular nosso ambiente de maneiras inimagináveis, com o potencial de remodelar planetas inteiros e, talvez, para os mais esperançosos, até o universo como um todo. Deixando de lado qualquer significado de vida ou consciência, como essa explosão de complexidade é possível em um universo governado pela entropia, a segunda lei da termodinâmica, que prevê a tendência dos sistemas ao caos e à desordem? Essa é uma das grandes contradições aparentes do cosmos. Embora a entropia inevitavelmente leve à degradação de sistemas ao longo do tempo, o universo que conhecemos é ordenado, estruturado e inteligível, não um caos completo. Embora a entropia muitas vezes seja vista como a inimiga da ordem, ela desempenha um papel essencial na vida. Processos vitais, como a transferência de energia em organismos, dependem da entropia para ocorrer. Contudo, em escala cósmica, a entropia prevê um destino sombrio. Estrelas morrerão, galáxias se dissiparão. Eventualmente restará apenas um vazio frio e inerte, conhecido como o Grande Congelamento. Mas será que a entropia é a única força em jogo? E se houver outro princípio natural que impulsione o universo em direção à complexidade, além da desordem? O neurocientista Christoph Koch propõe que a complexidade do universo não seja apenas uma consequência aleatória, mas uma força fundamental que impulsiona a evolução da consciência. Para Koch, a consciência não é uma emergência arbitrária de um grau suficiente de complexidade, mas sim que a consciência está entre os fundamentos profundos da natureza e que ela se desenvolve em formas mais complexas à medida que os sistemas adquirem quantidades cada vez maiores de informações integradas. De acordo com Koch, isso não é um acidente da evolução. O universo é impulsionado a maximizar a consciência. Em seu livro de 2012, Consciência, Confissões de um Reducionista Romântico, ele escreve:
eu acredito que as leis do universo favoreceram esmagadoramente o surgimento da consciência. O universo é um trabalho em progresso. Tal crença evoca jeremiadas de muitos biólogos e filósofos, mas as evidências da cosmologia, biologia e história são convincentes. Essa ideia nos leva a uma conclusão intrigante. O universo poderia estar impulsionado por um imperativo cósmico que favorece a evolução da consciência. Se o universo é de fato guiado por um princípio que maximiza a consciência, para onde essa evolução nos levará? Philip Goff sugere que o universo atual pode ser o melhor possível dentro das suas limitações. Ele argumenta que o cosmos não é onipotente em sua capacidade de realizar valores, o que explicaria a coexistência de estados de sofrimento e dor ao lado de valores positivos. No entanto, é possível que o potencial pleno do universo ainda não tenha se desdobrado no tempo. Em outras palavras, o momento presente pode ser apenas uma etapa intermediária de um processo muito mais longo e significativo. Falando pessoalmente, parece-me que considerar o presente como o ápice do valor do universo seria arbitrário e limitado, dado o vasto futuro projetado para o universo. A evolução da consciência pode continuar até alcançar níveis inimagináveis, habitando o que Goff chama de tempo profundo e revelando novas formas de existência que transcendam nossas concepções atuais. Um sinal de valor mais viável ao qual o universo poderia ser responsivo seria uma singularidade, um momento, talvez trilhões de anos no futuro, em que a vida e a mente tenham saturado todo o universo, produzindo um estado altamente condicionado e um valor realizado trilhões de vezes maior do que qualquer coisa existente atualmente. O físico Paul Davies, que defendeu um papel para a consciência na física quântica, desenvolveu a ideia do universo como um circuito autoexcitado, trabalho do físico John Wheeler. Davies sugere que o destino final da vida consciente poderia ser saturar todo o cosmos, alcançando um estado em que o universo se torna completamente autoconhecido. Essa visão encontra eco nos escritos do filósofo Pierre Teilhard de Chardin, que propôs que a evolução natural levaria em tempos cósmicos a um ponto ômega, um ápice de complexidade, inteligência e consciência abrangendo todo o universo. A ficção científica também explorou essas ideias. No conto A Última Pergunta, de Isaac Asimov, uma superinteligência no final do universo resolve o mistério fundamental da existência e, ao fazê-lo, cria um novo cosmos, fechando o ciclo de maneira poética e grandiosa. Essas hipóteses podem parecer simples projeções de desejos humanos sobre um universo vasto e aparentemente indiferente. No entanto, na minha visão, os pensadores que propuseram essas ideias não estavam motivados por preocupações antropocêntricas. Em vez disso, buscavam uma compreensão mais profunda do universo, sugerindo que a consciência não é um acidente, mas um componente fundamental da realidade. De fato, considerar que as características mais notáveis do cosmos, como a consciência, a ordem e o propósito, sejam irrelevantes ou limitadas aos humanos, parece o verdadeiro antropomorfismo. Talvez essas qualidades revelem algo essencial sobre a própria natureza do universo. Se a consciência desempenha um papel central no universo, essa ideia tem o poder de transformar completamente a maneira como enxergamos nossas vidas. Em vez de sermos apenas seres insignificantes em um cosmos indiferente, nos tornamos participantes ativos de um processo evolutivo maior que pode estar em construção há bilhões de anos e continuar por trilhões mais. Nessa visão, nossas lutas individuais e coletivas são parte de algo muito mais amplo, um despertar gradual do universo. Cada avanço na consciência humana, cada descoberta científica e cada expressão de criatividade poderia ser vista como um pequeno passo em direção a esse objetivo cósmico. Vídeo um pouco mais filosófico hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário nos contando o que achou, clicar no gostei e compartilhar o vídeo com seus amigos. Para aprender mais sobre o universo, adquira nosso e-book, O Guia Definitivo do Sistema Solar. E-book com conteúdo vasto, explicado de forma acessível e repleto de imagens impressionantes. Nele você descobrirá tudo sobre o Sistema Solar, os segredos maravilhosos de cada planeta, as luas enigmáticas,
o poder impressionante do nosso Sol e muito mais. O e-book é bem ilustrativo, tornando a leitura dinâmica e fluida. O link para adquirir o seu e-book está na descrição e no comentário fixado. E para aqueles que estão começando no mundo da astronomia, temos o e-book perfeito para iniciantes. O link também está aí embaixo para você aproveitar. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.